pessoal, tudo bem? O fim da Idade Moderna foi uma época de grandes transformações para a humanidade e muitas delas estiveram ligadas ao tema da aula de hoje, que é Iluminismo. O Iluminismo ele foi uma corrente de pensamento filosófica, de ideias, que ganhou força no século XVIII, especialmente a partir de pensadores franceses, por isso essa bandeira da França aqui no centro do nosso quadro de hoje. Iluminismo, não à toa, lembra uma outra palavra que você conhece certamente, que é a de luz, Luzes. Por que que essas ideias, para esses pensadores, foram consideradas ideias de luz? Que trevas, que escuridão que eles estavam tentando combater? Hoje a gente vai tentar entender um pouco por que que essas ideias elas surgiram e por que que elas levaram a mudanças no mundo daquela época. Eu queria só te dizer uma coisa já logo de cara. Essas ideias iluministas, elas eram tão perigosas para aquele mundo, consideradas perigosas naquele mundo, que muitos desses pensadores e de pessoas que passaram a discutir essas ideias faziam isso secretamente, porque isso representava um risco e a gente vai entender logo por quê. Outra coisa importante é que essas ideias iluministas, elas estão muito ligadas ao fortalecimento de um grupo social específico, a burguesia. Os comerciantes que vinham se fortalecendo desde o fim da Idade Média como um grupo social, eles não tinham, embora tivessem riquezas de metais, acúmulo de dinheiro, vamos dizer assim, eles não tinham o mesmo prestígio que o clero, que eram os participantes da igreja, e que a nobreza, que eram os donos de terra e senhores feudais, por exemplo. Então, o fortalecimento do iluminismo está muito ligado a esse novo grupo social que reúne algumas ideias que questionam aquela realidade. Vamos dar uma olhada aqui junto? O iluminismo ele tem um lema que já ajuda a gente a entender um pouco, que é de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, só pelo lema dá para a gente ter uma ideia. Se eles defendem a liberdade é porque eles acreditam que algo está preso. Igualdade significa que acredita-se que é algo de desigual. E a fraternidade, que seria a proximidade das pessoas, significaria que havia uma distância. Vamos entender melhor o que isso significa? Aqui tem um quadrinho, me acompanha, com algumas das características gerais dessa corrente de pensamento, que a gente chama de iluminista. A primeira delas, a primeira característica, talvez a mais importante, é que, no geral, os pensadores iluministas e os defensores da ideia de iluminismo eram contra o absolutismo. Absolutismo é como os historiadores chamam esse tipo de política onde o rei comanda e concentra todos os poderes. Ou seja, de cara, os pensadores iluministas achavam que na época moderna os reis tinham poder demais e que isso era perigoso, porque bastava você ter alguma coisa contra o rei, ou você ser de outra religião, ou você de pensar diferente, sua vida poderia estar em risco, Ser de outro grupo social, como era o caso dos burgueses, isso poderia representar um problema. Então, os iluministas eles eram contra o absolutismo. Em parte, é essa prisão que eles viam. Eles achavam que o rei tinha poder concentrado demais. A ideia de liberdade está muito ligada a ser contra esse poder absoluto na mão dos reis. Além de serem contra o absolutismo, os iluministas, no geral, eram contra os privilégios da nobreza e do clero. Quando os historiadores falam de privilégios, aqui a gente está querendo dizer uma coisa específica. Eu quero dizer que os membros do clero, ou seja, da Igreja Católica, e os nobres não pagavam impostos nas sociedades ocidentais europeias. Então, veja bem, se você era um trabalhador, você provavelmente teria que dar parte da produção na sua terra, ou então algum tipo de pagamento para o governo do rei, o governo absolutista, e ele, o rei, e a corte, e os membros da igreja, não tinham que fazer isso. Repara como existe uma desigualdade aí muito forte, A sociedade que existia naquela época, até o século XVIII, era uma sociedade de privilégios. Esses grupos, a nobreza e o clero, tinham privilégios. Contra esses privilégios, os iluministas começaram a falar em igualdade. Eles achavam que todos tinham que pagar impostos e todos tinham que ter as mesmas obrigações. Então, além de serem contra o absolutismo, contra esses privilégios, os iluministas também defendiam uma nova postura de pensamento em relação ao mundo, em defesa da razão. Vamos com calma para entender isso melhor.
Desde a Idade Média, as explicações religiosas elas tinham um peso muito importante para as sociedades ocidentais na Europa, tá? Em geral ligadas à lógica religiosa, especialmente a do cristianismo. De forma semelhante ao que tinham feito os pensadores renascentistas, séculos antes, né, os iluministas defendiam que a razão, ou seja, o pensamento lógico, baseado na observação da natureza, na construção de argumentos e teses a partir disso, esse pensamento racional, ele deveria prevalecer, ou seja, ele deveria ser mais importante para a explicação das coisas no mundo do que a fé. Tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Às vezes, alguns alunos em sala de aula falam assim, professor, os iluministas então eram ateus? Não. Todos os iluministas falavam muito em Deus. A questão é que para a explicação dos fenômenos da natureza e das organizações políticas do homem, por exemplo, os iluministas acreditavam que isso deveria ser feito pela lógica do próprio homem, da razão. Isso não significava ser contra Deus. É verdade que os iluministas criticavam os privilégios da igreja, mas não quer dizer que eles queriam o fim da igreja também. Entendem a diferença? De qualquer maneira, o que era muito claro era a defesa da razão e do conhecimento humano, da explicação lógica das coisas da natureza. Eles defendiam também a liberdade, olha a liberdade aí de novo, de expressão e pensamento. Ora, isso não existia no absolutismo. Se você era contra o rei, se você tinha outra religião, ou se você pensava diferente, claramente a sua vida estava em risco. Esse conjunto de ideias era, digamos assim, compartilhado entre esses pensadores iluministas de uma forma mais intensa em uns e menos em outros. Mas, de qualquer maneira, esse grupo de ideias é bastante representativa do que foi o iluminismo. Agora eu vou destacar para vocês alguns dos autores que os historiadores falam como bastante importantes dessa corrente, só para você ter uma ideia de como esse conjunto de pensamento ele assume formas diferentes. Por exemplo, a gente pode falar que autores importantes foram Diderot e D'Alembert, que produziram uma obra que foi bastante inovadora para aquele tempo, que foi a Enciclopédia. A enciclopédia era uma tentativa, olha que interessante, de reunir todo o conhecimento humano acumulado até então. Bastante coisa, né? Bastante ambicioso. E aí dá para a gente ver que isso tem uma relação forte com a defesa da razão. Né? Ou seja, você tinha aquelas explicações de mundo e você estava tentando fazer, eles estavam tentando fazer uma organização desse conhecimento. Eles ficaram conhecidos por enciclopedistas, justamente para tentar fazer essa reunião de conhecimento que se chamava enciclopédia. Outro autor que ganha muito destaque dos professores de história é Montesquieu. Montesquieu fez várias obras na área do direito, sendo que a ideia dele que se tornou mais conhecida e mais importante foi a chamada tripartição de poderes. Eu vou explicar isso para você porque parece difícil, mas não é. Na época do absolutismo, o rei ele era responsável por fazer as leis, por tornar aquelas leis realidade, ou seja, aplicar essas leis, e também por fazer a justiça. Quando eu estou falando aí o rei, eu estou falando do rei e a corte, os seus funcionários, né? Todas essas três tarefas, elas se concentravam na mão do rei. Não à toa que esse regime era chamado de absolutista. Montesquieu achava isso perigoso, porque você concentrava poderes demais em uma figura só. Então ele propõe um outro modelo, onde quem faz as leis é diferente de quem as aplica, que é diferente de quem as julga, se essas leis estão sendo cumpridas ou não. Esse modelo dividido, para Montesquieu, achava que esses poderes tinham que ser separados, tá? E independentes, e com mais ou menos o mesmo poder. Para quê? Para que se contrabalançasse. Se um fizesse demais, o outro ia lá e retornava na medida para que tudo ficasse bem e não houvesse um abuso de poder contra um cidadão ou outro. Essa ideia, que parece bastante simples, ela foi bastante inovadora para aquele tempo e ela marcou profundamente as sociedades que vieram depois. Só para você ter uma ideia, a Constituição brasileira atual é baseada nessa ideia de separação dos poderes. Aliás, eu sugiro que você faça uma pesquisa. Quais são esses três poderes no Brasil? Quem é o poder judiciário, quem é o poder legislativo e quem é o poder executivo? Tá certo? Continuando. Além de Montesquieu, outro pensador importante foi Rousseau.
Rousseau era um iluminista que frequentemente é entendido como mais radical, porque Rousseau achava que, além de garantir a liberdade, os regimes políticos tinham que garantir a igualdade de fato entre as pessoas. Rousseau achava a ideia de propriedade privada, ou seja, a ideia de que esse espaço de terra é meu, essa casa é minha, foi uma das bases do capitalismo. Rousseau achava essa ideia um abuso. Então, ele é identificado como mais radical, porque ele acreditava que era necessário ter uma igualdade também de condições de vida entre as pessoas. Outro pensador, se Rousseau era mais radical, tinha quem quisesse uma transformação um pouco mais lenta, como é o caso de Voltaire. Voltaire, por exemplo, achava que o absolutismo tinha que acabar, era um abuso, mas ele não era contra o poder dos reis. Voltaire defendia monarquias, e tanto que os escritos de Voltaire influenciaram uma coisa que os historiadores chamam de despotismo esclarecido, que foram quando alguns monarcas europeus, percebendo essa onda do iluminismo, incorporaram algumas medidas, por exemplo, investiram em universidades, para que as novidades fizessem parte do seu governo e eles não perdessem o poder. O que eu quero que você perceba para encerrar nossa aula? Esse conjunto de pensadores e essas ideias, elas foram extremamente importantes para um grupo de revoluções que acontece no fim desse período que os historiadores chamam de época moderna. Essas revoluções, como a francesa, a americana e as independências da América, inclusive a independência do Brasil, elas têm uma relação bastante íntima com esse mundo do iluminismo. Para finalizar, eu quero que você anote junto comigo como é que algumas dessas ideias, elas parecem normais hoje em dia. E que, na verdade, não é assim, Hoje a gente considera isso normal, aceitável, porque todo esse processo histórico de iluminismo e de revoluções que vieram a partir disso, isso é uma das coisas mais bacanas da história. Quando a gente estuda, a gente consegue entender melhor por que as coisas são de um jeito e não de outro. E esse é o convite que eu deixo para você. Até a próxima!